gente pensa em salvar uma vida, parece que não tem nada mais nobre, né? Mas e quando a gente pensa nessa possibilidade e acaba esbarrando em tradições, crenças e leis religiosas? Hoje a gente vai falar de um tema que é delicado, mas muito importante: a doação de órgãos e o que o judaísmo tem a dizer sobre isso. No mundo inteiro, esse tipo de procedimento pode salvar vidas, mas será que tem alguma questão que impediria isso? Será que a tradição judaica permite a doação de órgãos? E se permite, em quais condições? Eu sou Anita Efraim, sou jornalista e mestre em comunicação política, e esse é o Eu Com Isso, podcast do Instituto Brasil-Israel, e já vou começar agradecendo ao Ale Himmelstein, nosso ouvinte, que sugeriu esse tema pra gente. Sim, muito obrigada pela sugestão, o tema é super interessante. E eu sou a Amanda Hatzir, estudo psicanálise, cultura judaica e sociedade israelense, e para conversar com a gente sobre esse tema, né, que para muitas pessoas pode ser um tema delicado, a gente convidou o Rabino Uri Lam. O Uri, ele já esteve aqui algumas vezes, vocês devem se lembrar ele, né, de alguns episódios que a gente gravou aqui. O Uri é rabino na congregação israelita Templo Betel, em São Paulo. Ele é formado em psicologia, com mestrado em filosofia, faz parte do Conselho Nacional de Diálogo Católico-Judaico. Ele é presidente do Conselho Rabínico Reformista do Brasil e também casado e pai de 3 filhos lindos, muito fofos. Muito bem-vindo, seja muito bem-vindo. Obrigada por ter aceitado o nosso convite, Yuri. Obrigado você, Amanda. Obrigado você, Anitta. E eu agradeço também ao João Torquato, que me estendeu esse convite. Claro, Muito bom. somos uma equipe, o João tá sempre com a gente. Ah, legal. Então, para começar, vamos começar, né, do começo aí, como a Allahá, né, falando da Allahá, as leis judaicas, né, o conjunto de leis judaicas, pensando aí nessa perspectiva um pouco mais religiosa, né, como que a Allahá aborda a doação de órgãos? Existem tipos de doações permitidos e outros proibidos? E se sim, por quê? Então, essa questão da doação de órgãos sempre nos acompanha, né? Eu me lembro muito jovem, numa discussão uma vez no Clube Hebraica, em que as pessoas tinham que preencher uma caderneta para dizer se iriam doar, se não iriam doar órgãos. E tem essa conversa na nossa comunidade, né? Na comunidade judaica, de não se poderia doar órgãos ou que haveria grandes restrições na doação de órgãos. E quando a gente chega na Halakha, a gente percebe que não é bem assim, que existem aí alguns princípios que permeiam, né, essas decisões alárquicas sobre a questão da doação de órgãos, que no final das contas nos levam à ideia da preservação da vida, de pikuach nefesh, e que a noção de preservação da vida tem precedência sobre praticamente todos os demais mandamentos do judaísmo. Então, o que ela preconiza, no final das contas, é que nós devemos fazer o máximo para salvar vidas. E, nesse sentido, a doação de órgãos, não só é permitida, como ela é estimulada. E a questão vão ser, assim, as regras que vão nos colocar quando um órgão pode ser doado, em que condições, e vão ter nuances aí de diferenças entre os vários movimentos judaicos sobre essas nuances, essas limitações quanto à doação. Mas vamos doar órgãos, né? Essa é a mensagem que eu diria inicial e final. E o Brasil é um país referência, né, nessa questão de doação de órgãos, então também é um assunto muito importante da gente falar por aqui, né? O SUS é modelo para o mundo inteiro nesse sentido, e esse assunto também ganhou muita força com aquela notícia tenebrosa do que aconteceu no Rio de Janeiro, da falta de testagem, né? Enfim, aparelhamento da saúde, e que pode colocar em risco a reputação de um sistema tão importante, né? Como eu falei, que é o do Brasil para o mundo inteiro. Uri, queria que você falasse um pouco. Gente, eu pareço muito mal educada, né? Assim, o Rabino Uri, eu chamo só de Uri, mas é que é a intimidade, né, que acontece aqui. Mas, Uri, você começou falando sobre, né, essa mensagem, mas a gente ouve muito essa repetição da ideia de que você recebeu um corpo de Deus e você tem que devolver ele da mesma maneira, porque quando Mashiach chegar, a gente vai devolver, vai reutilizar esse corpo. Como que as diferentes linhas judaicas leem esse ato da doação de órgãos? Existe uma variação? Existe. Estou até localizando aqui na minha colinha algumas posições mais básicas sobre a questão da doação de órgãos. Do movimento Jewish Renewal é colocado o seguinte, que rabinos estudiosos de todo o espectro da vida judaica elevaram a doação de órgãos de um falecido ao status de mitzvah chiyuvit,
ou seja, uma mitzvah obrigatória, é uma obrigação cumprir a mitzvah de pikuach nefesh, de salvar uma vida. Nós estamos falando aqui com relação a, no caso de uma pessoa ter falecido, a doação de órgãos ser, na verdade, uma obrigação. O judaísmo reconstrucionista, também não temos, vamos dizer, essa linha exatamente no Brasil, mas ela nos influencia bastante, no meio judaico-liberal. Então, de acordo com o judaísmo reconstrucionista, a doação de órgãos de um doador vivo, desde que não arrisque significativamente a vida do doador, é uma mitzvah kiumit, ou seja, uma mitzvah louvável, não obrigatória, mas louvável, uma vez que, com todas as cirurgias, sempre tem algum perigo e angústia para o doador. Então, de se bater palmas para quem doa em vida, mas que isso não seja visto como necessariamente obrigatório, mas louvável. O movimento reformista permite transplante de órgãos ou partes do corpo de uma pessoa falecida para qualquer finalidade médica legítima. Então, depois a gente pode discutir o que é uma finalidade médica legítima. O judaísmo reformista aceita o padrão de morte cerebral como indicador suficiente para que seja feita a doação de órgãos, no caso de uma pessoa falecida. Então, quando todos os Sim, testes... Não, a gente ia até falar disso também, porque tem algumas linhas que falam justamente que a morte ocorre com a cessação dos batimentos cardíacos, né? E no caso de, por exemplo, de uma morte cerebral, os batimentos continuam, né? Então isso também seria um limitador nesse caso, né? Mas só para algumas linhas religiosas, no caso do judaísmo reformista, não existe, né, essa interpretação sobre a morte. E a gente vai ver, Amanda, que mesmo em movimentos chamados de ortodoxos, nem todos defendem essa posição de que a morte acontece no momento da parada cardíaca, né? A questão se coloca muito a morte ser determinada, vamos dizer, dentro de uma certa visão, quando você não tem uma respiração que parta da própria pessoa, que seja natural. Porque se para o coração, logo vai parar a respiração, e se você tem uma morte encefálica, você pode manter artificialmente o coração funcionando e a respiração funcionando, mas você consegue determinar que a pessoa está morta, dizendo que, olha, o meu parâmetro é a respiração natural. Então, se a respiração não é mais natural, eu posso considerar a pessoa já como morta, embora ela continue respirando, mas com o auxílio de aparelhos, e aí eu posso doar órgãos nessa condição, né? Já determinando a pessoa como falecida. Mas você tem razão, a visão mais tradicional, antes de tantos avanços da medicina, era a parada, né, do coração ou a parada da respiração, que era mais fácil até de ver. Tem textos antigos que falam, olha, você vai examinando o corpo e chega na altura das narinas e vê se a pessoa está respirando. Se você começa da cabeça e vai descendo e vê que a pessoa não está respirando, você não precisa nem mais olhar o resto do corpo. Você já pode declarar a pessoa como morta, né? Mas do ponto de vista reformista, no momento que você tem morte cerebral e que a função dos outros órgãos está sendo mantida por meios artificiais, eles podem ser utilizados para transplante. Isso é muito comum a outros movimentos. Posso trazer o movimento Massorti também? Claro. A gente tem do Massorti, da ortodoxia moderna, tem do Bet Chabad, ou das linhas racídicas, enfim. O movimento Massorti endossa o princípio de Kvod Hamet, de honrar o falecido, e tudo o que envolve isso, ou seja, incluindo o enterro imediato e o tratamento respeitoso dos restos mortais, mas, ao mesmo tempo, vê como central a mitzvah de Pikuach Nefesh, de salvar vidas. Então, qual foi a decisão do comitê, que se diz Comitê de Lei e Padrões Judaicos, do movimento Massorti, do movimento conservador? Eles se perguntam se é possível que Pikuach Nefesh, que salvar uma vida, anule a preocupação com honrar os mortos, com Kvod Hamet. E a resposta é que não só não há problema em um judeu doar órgãos, e não é só um ato de bondade, mas isso deve ser visto como um mandamento positivo e obrigatório. Mitzvah Chiyuvit, você doar órgãos. Ou seja, Pikuach Nefesh está acima, nesse sentido de Kvod Hamet, e, na verdade, você não está desrespeitando o morto, muito pelo contrário. Você, de alguma forma, está trazendo muita dignidade a essa pessoa ao trazer à tona a sua generosidade em permitir que outras pessoas vivam
a partir dos órgãos que, obviamente, ela não pode mais usufruir deles. Muito legal isso que você está dizendo, Uri. Acho que é inspirador, é bonito e ajuda a gente a quebrar, né, algumas crenças do judaísmo que eu acho que são muito repetidas, sem conhecimento, que vem muito dessa coisa da... que no Brasil a gente tem muito, né, da ortodoxia não praticante. Que são as É pessoas que isso. consideram que a ortodoxia é o correto, mesmo sem elas praticarem. E ainda mais que você está dizendo que nem são, né, todas as linhas ortodoxas que pensam dessa maneira. Então, é uma repetição baseada em uma ideia que não tem o conteúdo judaico. Eu mesma não sabia de nada disso. Não estou falando aqui que eu sou melhor que todo mundo, que eu achei que era isso, que o judaísmo não permitia, partindo do mesmo princípio das tatuagens, por exemplo. Mas isso é tema para outro episódio. Você falou já um pouquinho, Uri, dessa questão do Pikuach Nefesh, né? Que é salvar uma vida. Queria que você falasse um pouco para você, na sua percepção, na sua formação e a sua vivência como rabino, sobre a relevância do Pikuach Nefesh nessa situação e se existe, né, uma hierarquia. Você terminou a sua fala falando sobre a visão do judaísmo massorti, o judaísmo conservador, que o Pikuach Nefesh está acima. Então, existe essa hierarquia entre as crenças e leis judaicas e como que o Pikuach Nefesh entra nessa equação em relação à doação de órgãos? Então, ela entra por uma questão que se inicia com uma citação bíblica, né? No livro de Devarim, de Deuteronômio, tem algum momento em que se diz, né, Moisés está falando com o povo e trazendo a palavra de Deus para todo o povo e dizendo, olha, gente, vai ser colocado, né, colocado diante de vocês o bem e o mal, o certo e o errado, enfim, todos os aspectos que fazem parte do pacote, né, de sermos pessoas nesse mundo, escolha pela vida, o Vacharta B'chaim. Então, esse me parece ser um princípio básico e norteador, né, de estar acima de qualquer outro elemento. Tem uma passagem do Talmud da Babilônia, então, o Tratado Yomá, que diz assim, ele cita primeiro uma passagem bíblica do Levítico, né, do terceiro livro da Torá, dizendo, olha, portanto, guardarás meus estatutos e que se alguém o fizer, que viva por eles. E aí os rabinos comentam isso. Aqui está escrito para que viva por eles e não para que morra por eles. Então, guardem os meus princípios e vivam por eles, não morram por eles. A hierarquia de salvar uma vida, ela está acima de qualquer outra mitzvah, exceto três. Deixa eu só localizar, porque eu sempre me lembro de duas e fica faltando uma terceira, não necessariamente numa certa ordem. Então, só um minuto. Está aqui. Então, a halachá de Pikuach Nefesh substitui todas as outras mitzvot. Isso está na tradição oral judaica, na Mishnah, do Tratado Sanedrin. Então, diz que ela está acima de qualquer outra mitzvah, exceto assassinato, relações sexuais proibidas e idolatria. Então, se configurar, olha, eu vou doar órgãos, isso leva a um assassinato? Não, não pode. Se tiver alguma relação com os outros dois elementos, se tem a ver com um rito religioso de alguma outra tradição que se configure como Avodah Zarah, como idolatria não pode. Se envolve alguma questão relacionada a relações sexuais ilícitas, não pode. Mas aqui são três limites, né? Todo o resto, ela se sobrepõe. E você já tocou um pouco, né, nesse ponto, mas sobre as doações em vida ainda, né? Quando a pessoa ainda está viva, doa um rim, por exemplo, né? Como que é vista dentro do judaísmo, se você quiser falar pelas linhas, pelo seu ponto de vista? Depois eu vou voltar até as linhas, porque a gente falou das linhas mais liberais aí, né? Deixa Sim. as menos liberais para lá. Não, a gente vai falar sobre elas daqui a pouco e ver que as posições não são muito diferentes. Mas é interessante essa questão de falar, bom, da doação em vida e da doação em morte. Porque em morte eu já não... Realmente aqueles órgãos já não me vão ser mais úteis, então parece mais simples eu pensar nessa doação. E a questão é só eu poder favorecer a doação mantendo a questão da morte cerebral e mantendo o corpo funcionando através de aparelhos. Então, assim, você não está incorrendo em risco de vida porque a pessoa já morreu, né? E então, nesse ponto, está tudo bem, os problemas são outros. Mas na questão da vida, a tradição judaica ela vai trazendo antes outros modelos. Então, por exemplo, se
Então, tem aqui no Talmud Bavli, né, a gente traz uma história para tentar ilustrar a decisão tomada sobre se uma pessoa em vida pode doar um órgão. Então, se diz, se duas pessoas estiverem andando num caminho desolado, né, num lugar em que só tem elas, e é uma história bastante conhecida, e tiver um jarro de água junto com elas, mas tem muito pouca água, então se as duas beberem do jarro, as duas morreriam, porque não tem água suficiente, mas se uma delas beber, ela poderia chegar a uma área povoada e sobreviver. Qual é a decisão numa situação dessas, nesse dilema? As duas devem beber e as duas morrem, ou uma delas bebe e sobrevive e a outra morre, né? É uma pergunta que é colocada pelo Talmud. E aí tem um rabino chamado Ben Petora que ensinou: preferível que ambos bebam e morram e que nenhum deles veja a morte do outro, né? Mas você não favoreça a tua vida em detrimento da vida do outro. E essa opinião, ela se sustentou por muito tempo, até que um dia veio Rabi Akiva e ensinou algo diferente, né? Ele diz assim, que a sua vida tem precedência sobre a vida do outro. Ou seja, se você, para que o outro viva, você tiver que morrer, então, nesse caso, você deve preservar a tua vida. E isso serve de base para para a situação de doação de órgãos em ter vivos. Ou seja, se eu, na hora que eu for doar um órgão, isso colocar minha vida em risco de uma forma muito contundente e eu tiver um grande risco de morrer, então a tradição judaica vai dizer que você não deve doar, você, pessoa, né? Para aquele outro indivíduo. Agora, toda cirurgia, toda cirurgia, né? Toda operação tem um risco em si mesmo. Se esse for um risco pequeno, se estatisticamente as chances de acontecer algum problema for muito pequena, então, nesse sentido, é louvável que você doe. Alguns movimentos vão dizer, olha, você deve doar, porque o teu risco é muito pequeno, e outros, como a gente viu, vão dizer, é muito louvável que você doe, embora você não seja obrigado a doar, porque isso pode causar uma angústia de falar, mas será que eu vou morrer depois dessa, né, da doação de um rim? Será que eu vou... Enfim, o que pode acontecer comigo? Então, aqui traz essa resposta, né? Desde que você não esteja colocando a tua vida em risco, você pode ou deve salvar a vida do outro. Muito legal. E, Uri, a gente sabe que o judaísmo é cheio de especificidades, né? Existe algum ritual, alguma preocupação específica do judaísmo que seja feita no caso de doação de órgãos? O rabino tem que acompanhar, alguma coisa desse tipo? Olha, eu entendo que não, eu entendo que o rabino deva ser consultado, né? Para essa questão, como a gente está fazendo aqui. Então, eu posso doar órgãos, não posso doar órgãos? Bom, vamos ver o que a tradição judaica fala desde as épocas antigas, né, desde o Talmud até os dias atuais, e muitas vezes de acordo com um certo movimento com o qual você se identifica, o que esse movimento diz, né, o que essa cultura judaica específica diz sobre isso. Isso também pode mudar, né? De repente alguém pode ser ortodoxo e falar, poxa, mas é o meu irmão, né? É o meu filho que está nessa fila, deixa eu escutar outras vozes, né? A gente pode mudar também de opinião e isso é muito judaico, né? A questão da gente poder mudar de opinião. Eu vejo mais isso e não um rito necessariamente de orações ou tal. A gente pode rezar depois, rezar um Mishbeach, pedir pela recuperação daquela pessoa, mas agora se ajudar a gente poder criar um rito para que a pessoa se sinta mais protegida espiritualmente, entendo que isso possa ser criado, né? Não sei dizer para vocês, talvez até exista, mas eu não sei dizer se existe um rito propriamente dito e pronto para esse momento. Sim, é muito interessante, né, ver todas essas perspectivas e também refletir sobre isso, né, para quem está ouvindo a gente e nunca pensou sobre doação de órgãos, né, como a Anitta falou, o Brasil é muito expressivo, né, mundialmente nesse sentido, né, o SUS está aí para garantir também que as coisas aconteçam, né, dentro das possibilidades. E queria que você comentasse também um pouco, Uri, como que a comunidade pode se envolver, né, falando nisso, mais no incentivo à doação de órgãos. Você sabe se existe algo nesse sentido, alguma campanha dentro da comunidade
ou, né, se há a possibilidade de abrir espaço para esse tipo de discussão, né, também, ou se as barreiras culturais ou sociais realmente acabam fazendo com que essa questão esbarre numa limitação para que isso seja trazido comunitariamente também para a pauta da comunidade. Bom, sobre a questão se existe esse movimento da gente falar sobre doação de órgãos na comunidade, eu entendo que sim, eu entendo que na comunidade judaica existe um espaço e isso é dito, talvez não com a frequência que seja necessária, mas é incentivado e é provocado pelas federações israelitas, como a FISESP em São Paulo, como a FIERJ no Rio, a CONIB, Confederação Israelita do Brasil, também muitas vezes traz encontros e reuniões presenciais com representantes da comunidade para falar do assunto com rabinos, com médicos, médicas, rabinas também, enfim. Mas é um tema que eu entendo que a gente precisa trazer mais para as nossas sinagogas, para as nossas escolas, movimentos juvenis, clubes, porque as pessoas precisam escutar isso com mais regularidade até que isso seja internalizado por elas. Porque, por mais que a gente fale aqui, a tendência é a pessoa voltar para aquele lugar comum que é, não, ou não pode se fazer doações de órgãos, ou ela é muito limitada, porque ela só pode acontecer depois que o coração parar e a respiração parar. E aí muitos órgãos não têm tempo hábil de serem preservados para serem doados para outras pessoas. Então é importante a gente poder falar disso mais vezes e talvez eu não tenha notícia de campanhas regulares sobre o tema, mas são importantes. A gente pode tentar promover isso mais nas nossas comunidades. Eu acho que realmente isso seria revolucionário até, talvez, dê pra gente dizer, né? Porque aí você também foge de outras questões, como julgamento alheio, né? De você ter medo de falar para as pessoas que essa foi a sua opção, né? Aconteceu alguma coisa na sua família e você tomou essa decisão. Se você não sente a vontade para falar para o outro e você não incentiva a outra pessoa a fazer o mesmo, então eu acho que realmente poderia ser um tema que poderia ser muito mais abordado, e até volto a agradecer ao nosso ouvinte, o Ale Himmelstein, por ter dado essa sugestão, porque realmente é um tema que eu nunca tinha parado para refletir sobre e é super importante. E para a gente. Pode falar, Uri, Não, eu queria trazer um pouco de algumas visões mais ortodoxas, mais por favor. tradicionais, que acho que é importante a gente trazer. Então, a gente tem aqui uma citação bem tradicional do Mishneh Torah, do Maimônides. Então, a gente vai lá para o século XII, ele fala: quem pode salvar e não salva, transgride. Transgride a passagem de não ficarás com o sangue do seu próximo, né, nas suas mãos. Então, ele vai citando várias situações do tipo aquele que vê seu amigo se afogando no mar, aquele que vê bandidos atacando o seu semelhante, ou um animal feroz o atacando, e você sente que você é capaz de salvá-lo e não faz, é muito complicado. Então, aqui a gente pode trazer isso como um paralelo para a questão de você poder salvar a vida de uma pessoa e que isso não vai incorrer em riscos maiores para você e você não faz. Então se diz, não fique de braços cruzados com o sangue do seu próximo, né? Você tem a oportunidade de fazer, faça. Então isso já vem há 800 anos, né? Tem um rabino da Idade Média, é o Radbaz, rabino David Ben Zimra, rabino da Espanha, e também foi rabino-chefe no Cairo, morou também em Tzfat, em Jerusalém. Então, ele diz assim, ele comenta nessa posição do Rambam, dizendo, qualquer um que seja capaz de resgatar. Isso refere a alguém que pode ser claramente resgatado sem que o Salvador se coloque em perigo de alguma forma, né? Então, se você não está sendo colocado em risco, você deve ir lá e você deve resgatar. Ele até diz, essa pessoa não está isenta, né, do resgate, ela é obrigada a salvar a outra pessoa, a menos que a vida dela esteja sendo colocada em risco. Então, outra questão que eu achei muito interessante, as preocupações com a doação de órgãos após a morte tradicionalmente se baseiam em leis relativas ao manuseio de cadáveres e, né, o que a gente pode pegar, o que a gente não pode, e numa visão equivocada de que os corpos devem ser enterrados intactos se quiserem ser ressuscitados depois da vinda do Messias, né, na crença tradicional conhecida como Tchiat HaMeitim. E aqui é um questionamento, mas você acha que Deus não tem esse poder de
ainda mais sabendo que você teve esse mérito de doar os teus órgãos, e Deus não vai recuperar esses teus órgãos quando vier a ressurreição dos mortos. Então, tem essa posição também. E eu queria trazer aqui, Igrot Moshe, um último texto, entre tantos outros. Ele diz assim, alaricamente, sobre a questão do respirar. Então, se diz que respirar por instrumentos, né, com auxílio de instrumentos, não é considerado um sinal de vida. Então, o teste de sopro de vida, do ponto de vista da Halakha, requer que o paciente respire por conta própria. Respirar por meio de uma máquina não satisfaz a decisão alárquica da respiração, portanto, o paciente é considerado morto, desde que outros critérios sejam atendidos. Então, quando o ventilador está sendo reparado, ou seja, a pessoa está sem o uso do ventilador, é possível observar essa pessoa por aproximadamente 15 minutos. E se não houver evidência de atividade respiratória independente, é certo que o paciente está morto. Então, essa é uma colocação. Por outro lado, uma mesma tradição ortodoxa vai colocar que a gente não precisa chegar a esse ponto para entender que a pessoa está morta. Quer dizer, você entendendo que tem morte encefálica, mais uma vez, a ideia de pikuach nefesh, de você salvar uma vida, fala mais alto do que se a pessoa está respirando por aparelhos ou não. Muito Deixa eu ver. interessante. Acho que as diversas fontes, elas são fontes para a gente beber, né, e aprender sobre isso e levar a interpretações. O judaísmo tem poucas respostas muito concretas, né? São sempre É, interpretações. eu vou trazer a última do Hassidismo Lubavitch. Vai que tem tanta gente que leva em conta a posição Lubavitch. Ele diz assim: enquanto você está vivo, doar um órgão sem o qual você pode viver para salvar uma outra vida é um dos maiores atos que você pode fazer em vida. Salvar uma vida é como salvar um universo inteiro, dizem os nossos sábios. E depois da morte, a doação de órgãos é permitida. Ela constitui uma mitzvah incrível no caso em que um órgão é necessário para um transplante específico e imediato, na posição do Chabad. Ou seja, aqui tem uma nuance, né? Eles falam, olha, no caso de um transplante específico e imediato, você deve fazer. Ou seja, provavelmente eles estão levando em conta que a morte se dá com a parada respiratória ou a parada cardíaca, porque outros órgãos necessitam de um tempo maior para que o transplante possa ser realizado. Mas é um bom sinal, é um bom caminho também, né? Quer dizer, no final, todos nós estamos falando da mesma coisa, que a doação de órgãos deve ser incentivada. Legal. Bom, então, só para a gente finalizar, então, eu queria saber o que que você, como rabino, diria a uma família em luto que se sente dividida, né, entre a tradição de preservar o corpo e a possibilidade de salvar vidas através, né, desse ato muito altruísta e muito bonito da doação de órgãos. Olha, a mensagem que eu deixo é que a gente busca, nesse momento de dor, enaltecer principalmente as boas ações daquele ente querido falecido ao longo da sua vida. E que a gente fala muito sobre o fato de podermos repetir as boas ações que aquela pessoa teve em vida e a gente poder levar aquilo adiante, para a gente poder eternizar a memória daquela pessoa, né, a lembrança daquela pessoa. Então, nada mais coerente e justo do que a gente poder permitir que, mesmo após a morte, aquela pessoa que foi tão bondosa ao longo da vida possa seguir sendo bondosa e generosa, salvando as vidas de outras pessoas ou oferecendo uma melhor qualidade de vida para outras pessoas. Então, eu diria que assim, que você permitir a doação de órgãos de alguém da sua família que faleceu é uma homenagem à própria vida dessa pessoa. Então, doem sem medo de que estejam cometendo alguma transgressão do ponto de vista da tradição religiosa, muito pelo contrário. Você vai estar cumprindo uma grande mitzvah. Que lindo, que especial, Uri, que bom que você foi nosso convidado, né? Que é um rabino tão sensível, enfim, tão preocupado em ir atrás das fontes. Acho que trouxe, não sei, para mim pelo menos trouxe muito conforto essa nossa conversa. Espero que para os nossos ouvintes também. Então, deixar pela terceira vez um agradecimento ao Ale que sugeriu aqui o tema, foi muito legal. Obrigada, a gente ama essa participação dos ouvintes. E lembrar você que a gente conversou então com o Rabino Urilam do Templo Betel em São Paulo. Obrigada, Uri, volte sempre ao Eu Com Isso.
Obrigado, Anitta. Obrigado, Amanda. E estou sempre aqui à disposição de vocês. Muito obrigada, foi mesmo muito assim bonito escutar, né, a partir da sua sensibilidade assim sobre o tema e aprender, né, e se abrir também para essa ideia. E se você que está ouvindo a gente quiser mandar uma mensagem, já sabe, assim como o nosso ouvinte que sugeriu esse tema, você também pode sugerir, né? É só escrever para o E Eu Com Isso, @institutobrasilisrael.org. Nós estamos em diversas plataformas de áudio como o Spotify, Orelo, Apple Podcast e também no canal do YouTube do Instituto Brasil Israel. Não esquece de seguir o IB nas redes sociais e até quarta-feira que vem.